Olá! A gente mostra para você a primeira parte de uma reportagem especial sobre a diversidade e a intolerância religiosa. Você vai conhecer um pouco das religiões com mais adeptos no Brasil e saber como as leis brasileiras asseguram a liberdade de cultos e crenças. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. O medo do desconhecido. É mais do que um medo. É um egoísmo, é uma falta de percepção do outro e é uma visão, eu diria, mesquinha da humanidade. Guerra em nome de Deus. Ele quer tudo, porque eu respeito o Estado dele, eu respeito a fé dele. E outra coisa, psíquico, maluco, tem tudo que é religião. O sábado sagrado e a demissão. Chegou a última turma, estava meu nome lá. Eu cheguei, dona Claudina, não tem como. Então eu lamento, vou te levar por diretor e lamentavelmente ele vai ter que assinar a sua demissão. Os muçulmanos e a paz. Eu que guardo mais a tradição, às vezes a pessoa chama de verdade, na brincadeira, mas ele fala assim quando está correndo de carro, alguma coisa assim. Ter fé, acreditar em uma força sobrenatural que nos guia. Quem tem uma religião, e aí existem milhares pelo mundo afora, segue um sistema de culturas e crenças. Sistema esse que liga o homem à espiritualidade dele. De acordo com o levantamento elaborado em 2012 pela inteligência dos Estados Unidos, os sistemas espirituais e religiões com mais adeptos no mundo em relação à população são o cristianismo, com 28%, o islamismo, com 22%, o hinduísmo, 15%, as pessoas que não têm religião, 12%, o budismo, 8,5%. Outras religiões respondem por 14,5% da população mundial. Ângela professa a fé cristã protestante, evangélica da denominação Adventista do Sétimo Dia, criada em 1863 nos Estados Unidos. Os adventistas são sabatistas, ou seja, acreditam que o sétimo dia da semana é sagrado e deve ser guardado. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É um dia de alegria, é um dia em que você pode ajudar também pessoas, não que durante a semana não possa. Você está mais tranquilo, está com a mente mais aberta, está dedicado às coisas do Senhor. Os adventistas do sétimo dia creem em grande parte dos ensinamentos tradicionais do cristianismo, a Trindade, as Escrituras, a salvação por meio da graça. Em uma sociedade globalizada e capitalista, fazer a opção de não desenvolver atividades do dia a dia no sábado pode ser complicado, mas não impossível para aquele que crê. Acredito sinceramente que, por exemplo, um empresário que tem uma loja, ele não abre ao sábado. Muitos eu já vi, não em grandes quantidades, mas alguns, inclusive no Rio, uma plaquetinha. Esta loja obedece o mandamento de Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Só abriremos após o pôr do sol. Chego à roça, ou melhor, o terreiro de Candomblé em uma cidade satélite de Brasília. Sou recebido por Pai Lilico de Oxum, que é um babalorixá, ou seja, um chefe espiritual, administrador da casa. Também encontro Patrícia Zapone, que na crença é uma abiã, quer dizer, uma adepta ao candomblé que ainda não foi iniciada nos ritos da religião. É uma observadora, aprende com o pai de santo.
e depois de alguns ritos de passagem, se tornará uma iniciada na religião, um Iaô. Eu recebi um posto dentro desta casa que é para cultuar as mães, na verdade, as grandes mães, a força feminina, a força geradora, aquela força que constrói e que destrói, né? Na verdade, é como se fosse uma relações públicas. O seu Américo, o Babalorixá Pai Lilico, de acordo com a crença, incorpora Oxum, que na mitologia iorubá é um orixá feminino, a rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras. No ritual do candomblé, representa o poder feminino e a sabedoria. Ao falar sobre as religiões, Pai Lilico de Oxum me diz que não importa a crença que uma pessoa tenha, todos querem mesmo é a paz. O mundo cabe todo mundo que está dentro e mais que chegar. É só cada um viver no seu quadrado. Se cada um viver no seu quadrado, seria melhor. Se eu respeitar a sua religião, você respeita a minha, eu respeito o fulano, porque eu estou respeitando a fé de cada um. E fé de cada um. O candomblé é uma religião de matriz africana trazida para o Brasil pelos negros escravizados. Nos ritos, são cultuados os orixás, que são divindades que representam as forças da natureza. E aí está uma das diferenças que separam o candomblé da Umbanda. Na religião de matriz africana, mas nascida no Brasil em 1908, a Umbanda, as incorporações nos terreiros não seriam, segundo a crença, de deuses, mas de entidades espirituais. Nascida no catolicismo, Patrícia Zapponi me conta que passou pela Umbanda e chegou ao candomblé por causa da condição de um irmão, que nasceu com paralisia cerebral. Então foi assim que a religião aconteceu, por conta do problema de saúde do meu irmão, acabei sendo criada dentro da Umbanda, por assim dizer. Comecei como cambona, ouvindo o pai Joaquim falar, depois quando eu aprendi a escrever, escrevendo as receitinhas que o Preto Velho passava e passando por todo o desenvolvimento. No próximo bloco, saiba mais sobre o islamismo com uma família de muçulmanos que vive no Brasil. O Repórter Justiça volta já. Uma família de muçulmanos que guarda as tradições do islamismo, mesmo vivendo no Brasil. Você vai conhecer agora Shaban, a esposa Abla e os 2 filhos. E vai entender que a religião deles prega a paz e não o terror. O artigo 5º da Constituição Federal diz que é inviolável a liberdade de crença, o livre exercício dos cultos religiosos, e os locais de culto devem ser protegidos. A própria Constituição Federal dá total e ampla liberdade religiosa da pessoa crer, exercitar a sua fé, propagar a sua fé, dizer que não crê e continuar podendo viver no país e sem ser por isso perseguido. O agente de viagens Shaban Hussein é natural do Egito e hoje mora na cidade satélite de Taguatinga, no Distrito Federal. É um homem gentil e bem-humorado e se diverte quando algum brasileiro pergunta a origem dele. Aí fica curioso, você está de onde? Eu falei, eu sou de Taguatinga. Você de onde? Sou da Feira de Santana. Aí eu uso também o humor. Há 11 anos no Brasil, o muçulmano diz que a religião ocupa uma parte importante na vida dele. Não tem dificuldade nenhuma, não. E a religião está presente na vida da gente todo dia todo. A gente faz em corações, faz em casa, faz na sala de oração, faz na rua, quando chegar na hora. Não tem dificuldade nenhuma. Às vezes a pessoa acha estranho e tal, mas porque a pessoa tem que ser ao máximo que puder ligado a Deus, senão desvia, não é bom.
Os muçulmanos creem que Maomé foi o último profeta enviado pelo seu único Deus, Alá, para difundir os ensinamentos sagrados que hoje constituem o Islã. Maomé teria recebido das mãos do anjo Gabriel os preceitos básicos do Islã, as orientações, os dogmas, as questões morais que devem ser seguidas, que estão no Alcorão, ou Corão. O Corão, a palavra de Deus. Quando a gente quer que Deus fale com a gente lê o Corão, lê o livro. Quando a gente quer falar com Deus, a gente faz oração. Entra na oração para comunicar com Deus, eu vou entrar na oração para falar com Deus. Shaban casou-se pela segunda vez. Abla é a esposa com quem tem Yahya, de 5 anos, e Kamal, de 7 anos. Os meninos falam árabe e português, mas Abla ainda tem dificuldades com a língua portuguesa. Peço a Shaban para perguntar à esposa como ela se sente sendo uma muçulmana no Brasil. Abla diz que fica um pouco triste de estar longe da família e dos amigos. Sente falta do Egito, sua terra natal. Mas, ao mesmo tempo, diz que, por enquanto, consegue aguentar ficar aqui, porque gosta do Brasil. Shaban concorda, acha o povo acolhedor, gosta de viver no Brasil, diferente de outros países por onde já passou. O Brasil, como falamos, um país acolhedor. Por exemplo, alguns lugares na Europa, alguns países na Europa, por exemplo, em Lisboa, eu, por exemplo, sentia saudades da minha terra. Aqui não. Por quê? Porque o clima muito parecido, o povo, a cultura muito parecido, a tolerância aqui. Mas nem tudo é tão harmônico assim no Brasil para os muçulmanos. Por cultivar a tradição do Islã, do respeito às orações, da cultura com as vestes e a barba, Shaban já foi hostilizado nas ruas do país, chamado ofensivamente de Bin Laden. Osama Bin Laden foi líder e fundador da Al-Qaeda, organização terrorista que atacou alvos civis e militares nos Estados Unidos e países aliados. Dentre os ataques, o de maior repercussão foi o de 11 de setembro de 2001, em que aviões atingiram as torres do World Trade Center, em Nova York. Em 1º de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que Bin Laden foi morto em uma operação do exército americano, em Abbottabad, cidade do Paquistão. É um crime dizer que o islamismo é uma religião terrorista. Não é. Quem lê o Alcorão é um livro de virtudes, um livro de bons exemplos. É um livro, eu diria, santo. Né? E que legou também, da mesma maneira que a Bíblia Sagrada, né, a humanidade deve muito a esses livros sagrados. Abla usa as vestes tradicionais para as mulheres muçulmanas. Não chegou a ser atacada por isso, mas percebe um certo olhar de reprovação das pessoas nas ruas, o que a faz evitar sair de casa. É uma intolerância velada, né? Eu respeito, entre aspas, desde que não me cutuque. E o cutucar não é fazer algo contra a minha pessoa. É até um pensamento ou uma atitude que parece que faz com que o outro cresça, que vai me destruindo ou destruindo aquilo que eu tenho de ideia. Mas os Ahmed Hussein têm passado por essas questões de maneira tranquila. Consuela, que é psicóloga, é cliente de Shaban na agência de viagens dele há 19 anos. Ela se tornou uma amiga da família e diz que as pessoas não procuram conhecer o outro. Daí a falta de respeito, a intolerância. Quando a gente convive, conhece, comunga, a gente percebe o grau de ser humano maravilhoso que o outro é. E nesse contexto no qual nós nos encontramos agora, eu posso dizer, com todo respeito e carinho, o quanto nós somos afeiçoados, porque conhecemos não só um dia nem dois, mas de estar com ele na residência dele, na grande família dele, a cultura dele. O agente de viagens egípcio também atraiu a família. 4 irmãos dele moram no Brasil, segundo Shaban, legalizados e empregados. Shaban acha isso positivo. O estrangeiro vai enriquecer a vida cultural, vai enriquecer os relaços entre os países, vai enriquecer o comércio, porque o idioma, o pessoal entende mais de lá, então acaba enriquecendo. Fora de enriquecimento cultural, de base humano, de relacionamento, mas também enriquecimento econômico também.
Encontramos um outro egípcio, o Sheikh Mohammed. Mora no Brasil, mas quase não fala português. No islamismo, o sheik é uma autoridade, tem cargo vitalício. É um conselheiro em questões jurídicas, cotidianas e um estudioso com formação em teologia. Cabe a ele, na mesquita, um templo religioso como esse que eu visito no Centro Islâmico em Brasília, coordenar as atividades religiosas e orientar os fiéis. Meu trabalho aqui no Centro Islâmico, eu cuido da parte de religioso. Porque qualquer coisa de religião muçulmana, para a comunidade muçulmana, a gente entende ela. A gente fazia oração aqui no Centro Islâmico, fazer culto semanal de sexta-feira, no muçulmano chama oração de sexta-feira. Fazer casamento para os muçulmanos. Também, quando um muçulmano morto, eles trouxeram ele aqui no Centro Islâmico, também a gente fazia esse babel até o termina o enterro dele. Sempre, todo dia tem visita para o Centro Islâmico aqui, irmãos brasileiros, brasileiras, estudantes de universidade. No próximo bloco, o Estado confessional e o Estado laico, as leis criadas para assegurar o respeito às religiões. O Repórter Justiça volta já. O Brasil é um país laico. Você sabe o que isso significa? Entenda a partir de agora como uma nação sem uma religião oficial protege, a partir das leis, o cidadão e a doutrina religiosa que ele escolhe seguir. Uma das religiões que ganha força no Brasil é o Espiritismo. É uma doutrina que prega o amor de Deus e a caridade. O último censo do IBGE mostrou que, em termos percentuais, o Espiritismo cresceu de 2,3 milhões de pessoas em 2000 para 3,8 milhões em 2010. Dado curioso revelado no estudo é que, proporcionalmente, o Espiritismo é a religião que tem mais adeptos com nível superior completo. Talvez isso possa ser explicado pelo aspecto filosófico da doutrina. A doutrina espírita é uma religião cristã. Ela tem 3 aspectos fundamentais, que é de ciência, filosofia e religião. Ao mesmo tempo que é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Um aspecto, sobretudo aqui no Brasil, religioso, muito forte, porque é exatamente esse contexto do entendimento de Deus. Deus como Pai, Deus como um amor. A mensagem que Jesus nos trouxe no seu Evangelho é revivida pelo Espiritismo na sua pureza primitiva, com seus conceitos, com seus ensinos morais. É por isso que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo existem 3 modelos predominantes de convivência com as religiões, que são seguidos pelos países. O Estado confessional é aquele que tem uma religião. Um exemplo é a Inglaterra, onde a religião oficial é a anglicana. Para exercer um cargo público lá, tem que professar a religião oficial. Achou estranho? O Brasil já foi um Estado confessional antes da República. Nós tínhamos a religião católica apostólica romana como religião oficial. De novo, quem pagava o padre era o governo, quem nomeava bispo era o governo. Concurso público para fazer tinha que ser católico, para ser eleito para cargo público tinha que ser católico. A República, então, o Estado confessional do Brasil, que permitia também que os outros tivessem a sua fé, mas tinha um oficial. Quando vem a República, agora o Brasil se tornou um Estado laico. Quando o país é laico, ele não tem uma religião oficial. Há uma separação entre religiões e Estado. Na opinião do vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, as religiões têm muito em comum, mas naqueles aspectos que elas diferem, devem ter asseguradas pelo país as condições de exercício e prática da fé. O que não pode haver é um desentendimento para se brigar em torno de um princípio ou de um entendimento de uma forma que um vê de uma maneira, outro vê de outra forma. Quer dizer,
Para que isso? Se não são pontos fundamentais, tem que se permitir, o que é assegurado inclusive na nossa Carta Magna, né, na nossa Constituição, o princípio, o direito à liberdade religiosa, de manifestação religiosa. Isso tem que ser assegurado. Na teoria, o Estado tem que resguardar, assegurar e proteger o cidadão no direito de exercer a própria fé. Está acontecendo um culto, acontece algum delito, alguém está sendo, vai a uma ordem judicial porque se sabe que no culto tem alguém que cometeu um crime. O oficial de justiça é obrigado a aguardar terminar o culto, está no Código de Processo Civil. Ele não pode estar entrando, mas o juiz mandou, não. O Estado vai respeitar aquela religião, e como não tem religião oficial, tanto faz ser culto católico, tanto faz ser um terreiro de manda. Para tomar ciência do processo, todo réu precisa ser citado. Isso pode ocorrer em qualquer lugar com a comunicação do oficial de justiça. É o que diz o Código de Processo Civil, exceto durante o ato religioso. Mas, mesmo assim, há uma exceção no caso em que o prazo de citação estiver para acabar. Se, por exemplo, essa pessoa está, o prazo de citar ela está passando. E aí ela estrategicamente sabe que meia-noite o prazo passa. E a igreja, então, estica o culto. Aí sim, o oficial de justiça vai, antes de extinguir o prazo, ou seja, por exemplo, 11h59, adentrar ao culto, pedir licença, adentrar e citá-la para que não seja perdido o direito que o Estado tem de fazer valer a sua força de citá-la judicialmente. No Brasil, há no Código Penal uma lei específica sobre a perseguição àqueles que professam uma fé. Zombar, debochar do cidadão pela crença dele ou impedir cerimônia e culto religioso, bem como desprezar, desdenhar publicamente um ato ou objeto considerado religioso, é crime, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Pena essa que pode ser aumentada em 1/3 se houver violência. O direito que eu tenho de exercer a minha fé não me dá, Alexandre, o direito de atacar a fé do outro. Além do Estado confessional e o Estado laico, há ainda um terceiro modelo, que é o Estado ateu, aquele que proíbe o cidadão de crer. O exemplo é a Coreia do Norte, onde a prática é a do ateísmo e não há permissão de outras religiões. Quem crê em outras doutrinas pode até ser perseguido. Um levantamento internacional feito pelo Pew Research Center de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que o Brasil é o campeão em liberdade religiosa entre os 25 países mais populosos do mundo. Recebeu congratulações por ser uma nação onde existe suposta tolerância pacífica. E é preciso evitar que essa situação mude. Então a gente tem uma situação, eu diria, exemplar, né, em relação à liberdade religiosa e indicativos de aumento da intolerância e de conflitos sociais por religião. O ponto que eu acho que é central considerar é que a discriminação religiosa ela não se dá isolada, ela se dá num contexto maior das relações sociais e inclui muitas vezes, ou a maioria das vezes, disputas patrimoniais, disputas financeiras, econômicas, disputa de terreno, briga de vizinho. Ela inclui em muitas situações racismo e em muitas situações homofobia. Então, a religião ela é um componente junto a vários outros que a gente não pode ignorar e precisa entender esse fenômeno na complexidade que ele existe. E o programa continua na semana que vem. Porque eu sofro preconceito dentro da religião, fora da religião. Eu sofro dentro da religião por ser branca, fora da religião por estar na religião e ser branca. Nós não temos tido criatividade para aprender com a mensagem. Imagine você se o mundo cristão, né, resolvesse levar o evangelho ao pé da letra. Meu Deus, que beleza que seria. As pessoas acham que nós somos do demônio. Nós praticamos só satanismo, somos satanás, somos demoníacos, matamos criança. Não matamos criança não, adoramos criança. Pois é, na próxima semana você vai assistir a segunda parte da reportagem. Ver episódios de intolerância religiosa que estão acontecendo no Brasil.
e saber o que as autoridades e os líderes religiosos têm feito para impedir as disputas entre as religiões. Eu volto na próxima semana. Até lá! Olá! Episódios recentes no Brasil que têm mostrado uma face nossa que não conhecíamos: a intolerância. É a segunda parte da reportagem especial sobre diversidade religiosa. O Repórter Justiça está no ar. De tantas religiões e crenças, imagine a reação de algumas pessoas quando alguém diz que não acredita em um Deus. Um ateu mundialmente reconhecido é o astrofísico Stephen Hawking. Um filme recente apresenta a visão do homem sem religião, que pensa a partir da ciência. A ATEA, associação brasileira que reúne aqueles que não acreditam na existência de Deus ou que não professam uma religião, tem site na internet e divulga que o Brasil tem atualmente 2 milhões de eleitores que são ateus ou agnósticos. Mestre em Direito e integrante do Instituto de Advogados Brasileiros e especialista em Direito Religioso, além de evangélico, o advogado Gilberto Garcia fala sobre o ateu e o agnóstico. É aquele que faz uma contraposição a Deus. Um não crê que ele existe. O agnosticismo tem a ver com a vertente lá da Bíblia antiga, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, eles defendiam a tese que ele tinha vindo, mas não em carne e osso, sim só em espírito. E aí trabalha com a tese do contraponto. Não, nós somos contrários à ideia de Deus. A psicóloga Consuelo Rodrigues, católica praticante, diz que respeita a opção de quem não acredita na divindade, mas que ela acredita que a tentativa de cura de doenças psíquicas em pessoas sem fé é mais difícil. Quando chega um paciente que não tem religião, obviamente ele não cultiva a fé. Aqueles que não têm a fé, que não acreditam em Deus, imediatamente já é percebido que ele não acredita no outro. Ele já não acredita no outro. E esse outro está eu do lado de cá, como psicóloga. Então, o meu trabalho já é bastante comprometido. Crer ou não, o preconceito atinge todas as denominações. Os católicos, por exemplo, por serem maioria no país, estão no olho do furacão da intolerância. Mas há também coisas de intolerância. Às vezes, em alguma das grandes festas que são feitas aqui na Catedral e até na Esplanada, né? Tem pequenas comunidades que promovem, assim, digamos, né? Não vou dizer inventam, mas promovem, né? Uma manifestação de fé no mesmo horário. A gente vê que, claro, todo mundo tem a liberdade, o espaço externo é público, real, mas acaba que aquilo ali pode gerar conflitos, né? O catolicismo é a religião com mais adeptos no Brasil. O país tem, segundo o IBGE, 123 milhões de católicos, 64,6% da população. Números do censo de 2010.
O pároco da Catedral de Brasília, o padre João Firmino, diz que as celebrações católicas, como a festa da Padroeira do Brasil e outras, sofrem represálias de grupos protestantes. Quando os seguidores de uma religião não aceitam outras doutrinas religiosas, acontece a intolerância. No campo da fé, a pessoa que não respeita o outro, a sua vivência de fé, acaba sendo intolerante e quer obrigar o outro ou vai tentar destruir o outro, destruindo elementos da fé do outro, para que aquela pessoa possa ou se converter ou deixar de vivenciar aquela fé ou ter uma atitude diferenciada. Isso é um mal da civilização, que já tem causado enormes guerras, muitas mortes. E essa intolerância, muitas vezes, ela é respaldada também por interesses econômicos e por interesses políticos. Uma realidade que, infelizmente, é revelada no país a cada dia. Em relação a 2014, 2015 teve um aumento de 40% no número de casos registrados de intolerância religiosa. A gente também encontra, analisando os dados, a presença de conflitos religiosos numa mesma religião. Isso em todas as religiões acontece. Líderes do mesmo segmento religioso que disputam espaço, disputam questões doutrinárias, disputam concepções e com isso acabam violando direitos entre si, ou líderes com liderados e vice-versa. Não são casos isolados, diz a ouvidora nacional de direitos humanos, Irina Batti. O Distrito Federal, por exemplo, aparece em primeiro lugar em discriminação religiosa, na relação com o número de 100 mil habitantes, como mostra o gráfico. É seguido pelos estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Amazonas e Espírito Santo. Em 2015, no Distrito Federal, 13 terreiros de religiões de matriz africana foram invadidos, depredados e até incendiados. E as mães de santos e seus pais de santos perderam toda aquela construção religiosa da casa, enfim, todo o investimento, não só financeiro, mas um investimento de vida, de dedicação como sacerdote àquela casa. Precisamos usar as leis que temos para punir e talvez ampliar para multar. Porque nós não podemos ter pessoas... Ela incendiou um terreiro de Umbanda, ela cometeu um crime. Amigo, não existe Estado islâmico. Não é Estado e nem é islâmico. São um grupo de assassinos. Grupo de pessoas que colocam um manto religioso, um manto de fé, para cometer atrocidades. No próximo bloco, conheça outros casos de intolerância no Brasil. E o ensino religioso deve ser ministrado nas escolas da rede pública? O repórter Justiça volta já. O ensino religioso no Brasil. Você acha que ele deve existir nas escolas da rede pública? Quais religiões devem ser ensinadas, então? Um acordo entre o governo brasileiro e o Vaticano acendeu essa discussão e desagradou a muita gente. Acompanhe. Será que o ensino religioso pode mudar a maneira de encarar as religiões? Shaban, o agente de viagens egípcio, acredita ter sido discriminado em uma embaixada por ser muçulmano. Na tentativa de viajar para outros países com amigos, ele foi barrado. Os companheiros de viagem, que são de uma outra religião... Foi feito na hora, sistema. O computador deu o visto para eles. Agora comigo não. Mandei tudo, documento da escritura da minha casa aqui, documento da minha empresa, extrato bancário, mandei tudo, que eu viajei muito, até para os Estados Unidos, viajei na Europa. E mesmo assim, até agora, a viagem já passou e até agora eles não deram resposta. Se houve discriminação, não se sabe. Fato é que, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, os muçulmanos sofrem ataques com frequência no Brasil.
A Sociedade Beneficente Muçulmana, que é do Rio de Janeiro, chegou a preparar um dossiê de denúncias com dados de internet, uma série de sites bastante violentos em relação à comunidade islâmica. Você tem episódios no Rio de Janeiro, em São Paulo, em colégios de crianças por conta das vestes islâmicas que sofreram agressão, sofreram violência, e isso para mim é o ponto mais sério, né? Eu acho que o espaço da escola é um espaço que a sociedade tem que brigar para que isso não ocorra. A escola, um espaço de diversidade. Recentemente, um acordo entre o governo do Brasil e o Vaticano, que envolve o ensino do catolicismo nas instituições de educação brasileiras, incomodou os não católicos. Quebrou uma regra nossa de mais de 120 anos, porque o Brasil não tinha concordata com Roma. O que se coloca então? Se a escola é pública e eu não sou obrigado, primeiro. Segundo, o ensino religioso ele deve ser facultativo, como está escrito, mas não de uma confissão religiosa. Este advogado se posiciona contra o acordo. Imagine uma escola contrata professor com pastor. E aí esse pastor vai dar aula de Bíblia. Aí é o Estado que está pagando esse pastor. Ou seja, sou eu, é você com nossos impostos que estamos pagando para alguém por pagar a sua fé. Vamos separar as coisas. Você tem direito de pagar a sua fé, mas eu não vou pagar para você fazer isso. Gilberto Garcia representou o Instituto de Advogados Brasileiros na audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre ensino religioso no Brasil, convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, o relator da ADI 4.439, em que a Procuradoria-Geral da República questiona o artigo 11 do acordo entre o Brasil e a Santa Sé e dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, parágrafos 1º e 2º do artigo 33 da Lei 9.394, de 1996. Na audiência pública, o IAB colocou o ponto de vista da entidade. Sustentamos que deve ter ensino, porque a Constituição diz que tem que ter. Tem que ser facultativo, mas ele não pode ser confessional, ele não pode ser de uma religião específica. Ele tem que ser um ensino onde se fale das religiões, se mostre a importância dela. E foram 31 entidades representativas de diversos segmentos. Elas puderam apresentar posições durante a audiência pública. A maioria delas se colocou a favor de um ensino religioso apenas no contexto histórico e multiconfessional, sem posição doutrinária. Robson Ribeiro, um brasileiro de 28 anos, também é contra a prevalência das religiões, mas por um outro motivo. Ele não crê em nenhuma delas. Meu ponto de vista, a grande maioria tenta preencher um vazio, né? E procura na religião, nesse Deus, numa salvação, numa vida após a morte, num paraíso. Porque a vida do ser humano também não é tão fácil, né? Robson é um estudioso, gosta da ciência e se declara ateu, mas não tomou essa decisão do nada. Filho de uma fiel católica, a Dona Marina, ele foi batizado na religião cristã e buscou respostas em algumas outras crenças. Eu já passei por diversas religiões até se descobrir. Fui criado dentro da igreja católica, a minha mãe é católica, aí depois passei pela igreja evangélica, depois pelo espiritismo, budismo, mas nenhuma me fez crer, sempre houve a dúvida se realmente existia ou não. E para mim hoje, com certeza não existe. Eu acredito na ciência. A coragem de Robson escancarou a intolerância no ambiente de trabalho. No antigo emprego, o técnico de necropsia pediu que alguns colegas não ouvissem os hinos da igreja em volume tão alto no celular durante o intervalo de descanso. A gente está durante a madrugada e muitos querem tirar esse horário para descanso. Aí a partir desse momento que eu falei que não tinha crença e que tinha que haver o respeito, aí começou a perseguição dentro da empresa até que conseguiram a minha demissão. Também perseguida no trabalho, Ângela chegou a perder o emprego no serviço público em Brasília, segundo ela, por causa da opção religiosa. Ela é adventista do 7º dia, religião que você já conheceu na primeira reportagem do Repórter Justiça. Os adventistas não trabalham aos sábados.
chegou um momento que a gente tinha que fazer um treinamento, uma reciclagem. E esse treinamento, ele ocupava o sábado inteiro e o domingo todo. E eu conversando com a minha chefe, minha superiora, eu dizia, dona Claudina, me bota todos os domingos para treinar, eu não me importo. Não pode 3, 4. A equipe era fim de semana. Você tem que fazer o fim de semana. E ela me disse, a única coisa que eu vou fazer com você é te colocar na última turma. Até lá você pensa, vai no seu pastor, pede uma autorização para que ele autorize você fazer a reciclagem, o treinamento no final de semana. Dona Claudina, não é questão de pastor, é por questão de consciência. Eu sou consciente que o dia para mim é sagrado. Chegou a última turma, estava meu nome lá. Eu cheguei, dona Claudina, não tem como. Então eu lamento, vou te levar para o diretor e lamentavelmente ele vai ter que assinar a sua demissão. No próximo bloco, o caso da criança apedrejada ao sair de um terreiro de candomblé. O que pode ser feito para que as religiões e os fiéis possam conviver em paz? Daqui a pouco, no Repórter Justiça. O que dizem os especialistas sobre a convivência entre as religiões no Brasil? As leis e as políticas públicas para impedir que a intolerância religiosa se torne uma guerra entre os cidadãos. Contra ações de preconceito religioso, a lei. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, criou a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por orientação sexual ou contra pessoa idosa ou com deficiência. A iniciativa foi motivada pelos ataques a terreiros de religiões com matriz africana no ano passado. Intolerância presente em todos os lugares, como o que aconteceu com Robson, no centro de Brasília. Ele foi perseguido por um pastor. Umas 7h30, 8 horas da manhã. Aí estava voltando para casa e um pastor me parou, abordou e começou a pregar a palavra. Eu falei que estava ocupado, que não podia e que não cria. Eu não tinha crença em nenhum tipo de religião. Aí nesse percurso até a saída do ônibus, o pastor ficou no meu pé falando um monte de coisa e falando que eu estava possuído pelo demônio. O rapaz lembra que teve que chamar a polícia para se ver livre do extremista que o constrangeu publicamente. Falava alto, ele gritava. Que foi o motivo de eu ter chamado os policiais pelo constrangimento. Porque eu acho que a crença de cada um, né? Você não tem que ofender as outras pessoas pelo fato que você crê em alguma coisa e a outra não. Ou tem uma crença diferente, ou oposta da sua. Até porque nosso Estado é laico. Qual é o papel da mídia na questão intolerância religiosa? Divulgar, discutir, tentar diminuir por meio da informação a distância entre as religiões? A mídia é uma marionete. A mídia, ela repete. A mídia, ela repete o que a sociedade pensa. Então, não é ela que inventa. Ela é um reflexo do que pensa, de como a sociedade comporta. Agora, o que nos falta é um pouquinho de história também. Se nós pegarmos as fotografias das irmãs religiosas, católicas, e muitas delas também luteranas, enfim, até antes do Concílio Vaticano II, mas sobretudo as católicas, não é? Você vai ver que as freiras, as irmãs, se você colocar de algumas congregações o hábito dessas irmãs, é igual ao hábito das iranianas. É falta de conhecer a história para dizer que essas religiões, elas têm muito mais convergências do que divergências. E a mídia explora as divergências. Umbanda e candomblé sofrem ataques frequentes, como os representantes dos terreiros. Patrícia Zapponi, uma relações públicas da Casa de Pai Lilico de Oxum, já foi ofendida na internet. Nós fomos na festa de aniversário da Guiné Equatorial, postamos a foto. Pelo fato de estarmos vestidos, a intolerância, o desconhecimento chegar a tamanho que a pessoa já vem te agredindo do nada, de graça. O ódio se repetiu. Ela foi agredida fisicamente com uma Bíblia. Eu cheguei, eu era conselheira,
Cheguei eu e um outro zelador de orixá, ele só estava com uma camiseta com o nome do projeto, eu estava normal, estava de calça jeans na época, ele pegou a Bíblia e começou a bater na gente. Porque nós éramos adoradores do demônio e queríamos tomar o poder. A discriminação religiosa assume diversas formas, uma delas a violência. No Rio de Janeiro, um episódio de covardia chamou a atenção no ano passado. O ataque à menina Kailane, de 11 anos, que saía de um terreiro de candomblé. É um caso, além de ser extremamente grave, ele é extremamente revelador, né? O que faz um grupo de pessoas, uma pessoa, quem sei lá que seja, jogar pedra, né, numa adolescente por estar vestida de branco e com a cabeça coberta por um pano, porque ela só estava vestida disso. Então, o que é que se passa no imaginário dessa pessoa que agrediu ao olhar uma pessoa de branco, que em tese é uma cor que transmite, né, que representa a paz, pelo menos esse é o senso comum da sociedade, a ser agredida por pedradas. Na semana passada, em Sobradinho 2, cidade do Distrito Federal, um centro espírita amanheceu incendiado. Acidente ou ato radical? A polícia investiga. Toda posição radical, ela é prejudicial. Ela impede um entendimento, impede um crescimento, ela não é saudável para ninguém. Então, quando eu sou extremista numa posição que eu tenho, eu estou me fechando ao diálogo. A mesma lei que criminaliza o racismo, né, que é conhecida como a lei K.O., é a mesma lei que também criminaliza a intolerância religiosa, né, porque lá na lei é bem descrito, né, e bem claro que é crime a discriminação por raça, por etnia, por origem e por religião. De acordo com os especialistas, não há como deixar de associar os crimes de intolerância religiosa dos crimes de racismo e homofobia. O cidadão pode denunciar esses incidentes. O Disque 100 surgiu em 1997 para receber denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. E em 2013, ele ganhou a numeração 100. A partir de 2010, foi transformado no canal de denúncias de todos os tipos de violação de direitos humanos, inclusive de intolerância religiosa. Assim que sofre a violência, que sofre a violação, ela tem que, primeiramente, identificar o que aconteceu com ela, buscar os canais, né, de denúncias, que, desde o Disque 100 para as denúncias de violação de direitos humanos, até as próprias delegacias de polícia. Irina Batti diz que há uma rede de proteção, como a que é acionada no caso de violação a direitos de crianças. Nós também buscamos órgãos de proteção, no caso dela, o Conselho Tutelar e o próprio Ministério Público, para adotar medidas de proteção àquela criança que teve seus direitos violados. Outras iniciativas do governo para frear esses atos foram a instituição, no 21 de janeiro, do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e a criação do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa. A Secretaria de Direitos Humanos, em 2014, por meio de um edital público, criou um Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, formado por 20 lideranças da sociedade civil e representantes de 10 ministérios do governo federal. Há uma expressiva representatividade regional de gênero, idade e religiões presentes. O papel conciliador dos líderes religiosos é fundamental para dissipar as disputas entre seguidores de religiões. O Papa Francisco, líder do catolicismo no mundo, tem dado exemplo. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor.
Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. O professor Argemiro Procópio publicou um livro em que fala sobre o espírito conciliador do líder religioso. E o Papa Francisco é o melhor exemplo. Veja bem o trabalho que ele fez, silencioso no começo, muito silencioso, mas ele conseguiu aproximar dois países que pareciam irreconciliáveis, Cuba e Estados Unidos da América. Hoje existe uma embaixada dos Estados Unidos em Havana e existe uma embaixada de Cuba em Washington. Que beleza! Precisamos sim de mais líderes religiosos e políticos civis que possam fazer essas coisas. O programa termina agora. Reveja as nossas reportagens em tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho para você. Até lá!